Porque nós temos que estar preparados para fazer as coisas. Nós temos que buscar no Senhor para que Ele nos fortaleça para a gente fazer as coisas para Ele. Porque é coisas espirituais que nós estamos trabalhando. É mundo espiritual, irmãos. E o mundo espiritual é incompreensível para o homem que anda na carne, para a mulher que está na carne. É incompreensível. Agora veja bem. Quando você se entrega ao Senhor, quando você se entrega ao Senhor para fazer alguma coisa para Ele, automaticamente, se for aceito, se for sincero, Ele te cobre. Ele te cobre com força. Ele te cobre com poder. Ele te dá o que eu chamo de unção, para você permanecer naquilo que você está fazendo. Mas você vai ter que provar para Deus que isso que você está fazendo é para Deus. Uai, tem gente que faz as coisas que não é para Deus? Claro que tem. Tem gente que faz as coisas para o seu próprio ego. Tem gente que faz as coisas para a sua própria vaidade, mesmo sendo para Deus, mas é para a sua vaidade. E é esses que não conseguem avançar. É esses que no primeiro estalar dos dedos, ele é como o pó. Ele cai como a cinza sobre a terra. Como pó. Então, irmãos, que o Senhor nos cubra daquilo que vamos fazer. E outra coisa, tem uma outra coisa. Aqueles que usam de engano, isso é forte, não permanece na congregação do justo. Não permanece. Ele é como vento que passa. Quando Salomão falava sobre vaidade, que infelizmente acharam que Salomão estava falando de uma roupa, de um brinco, de uma joia, não era nada disso que Salomão estava dizendo. Ele estava dizendo daqueles que passam como um sopro. Que vaidade, tudo é vaidade, ou seja, a vida é um sopro. Então, irmãos, que Deus nos honre, que Deus nos fortaleça no seu trabalho, porque aqui somos todos escolhidos de Deus. Somos todos chamados verdadeiros. E é no fogo, a Bíblia diz que é no fogo que as nossas obras são provadas. E ela diz bem assim, que alguns são como palhas, que pegam fogo e se vai, mas outros são como ouro. E o ouro, pelo que a Bíblia diz, quanto mais fogo se coloca nele, mais puro ele fica, mais brilhante ele fica. Então diga assim, eu sou ouro, não sou palha. Pode botar fogo, Jesus, que eu vou brilhar mais. É assim, irmãos, é assim. E nós vamos aqui relembrar um assunto muito sério, que a gente tem que estar sempre lembrando. Pastor, esse assunto eu sei de cor e salteado. Mas talvez não seja mais para você. Talvez seja para você passar à frente. A importância de se relembrar as coisas é que aquilo fica gravado em nós. Observa aí as propagandas para você ter ideia. Como é que eles fazem? Eles vão massacrando você com informação, e ao longo do tempo você vai aderindo àquela ideia. Então assim é o evangelho também. Você tem que relembrar as coisas. Amém? Então qual é o tema que nós vamos estudar hoje? É o tema que ninguém gosta. Porque essa palavra é uma palavra que se tornou uma palavra pesada no nosso meio. As pessoas pensam que esta palavra é uma palavra negativa, mas não, essa palavra é o princípio de toda a glória de Deus. E só pode alcançar a glória de Deus quem conhece essa doutrina. Só pode servir de fato a Deus e ser como ouro purificado quem conhece esta doutrina. Submissão. Amém? Para que a gente possa entender um pouco sobre isso, a submissão está ligada a uma outra palavra. Quem lembra a palavra que é? Acerta aí. Autoridade. Não existe autoridade aonde não há submissão. Não existe autoridade onde não há submissão. E não existe Deus na vida de quem não é submisso. Por quê? Porque Deus só pode ser autoridade em quem se submete a Ele. Então a gente vai entender um pouco sobre a autoridade de Deus. E esse tema é um tema que parece que para alguns, isso aí ninguém nem conhece isso, ou outros não dão valor, mas esse tema é um tema muito importante, é muito forte esse tema. Então vou pegar aqui o microfone. Para que a gente entenda um pouco sobre esse tema, a gente vai entender o que é essa autoridade. Então eu vou desenhar aqui é um monte, Monte Santo, né? Nós aprendemos em outras lições, o Monte Santo. E quem está no topo do Monte Santo? É Deus, não é isso? É Deus. E o que Deus é? Então nós vamos dividir isso aqui, ó. O que Deus é? Deus é a maior autoridade do universo. Então, Ele é tá certo, autoridade? Autor. Deus é autoridade. Agora veja bem, irmãos. O que é a palavra autoridade? Ela está composta dessas palavras aqui, ó. Poder. Não é isso? Poder. Autoridade é poder. E se tratando de Deus, não há acima de Deus ninguém que tenha mais autoridade que Ele. Olha o que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha assim, ó. Deus é autoridade. Poder. Deus é autoridade em si mesmo. Olha, Deus é autoridade em si mesmo. E tudo que no mundo existe é sustentado pela palavra do seu poder, da sua autoridade.
O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que Deus é autoridade nele mesmo. Ele está dizendo que não existe nada acima de Deus. Hebreus está dizendo isso. E que ele emana essa autoridade. E que nesse universo, ou seja, essa autoridade é um poder em todo o universo. Ou seja, em todo o universo não existe maior que Deus. Não existe ninguém que tenha mais poder que Deus. É ou não é verdade? Então olha o texto assim, Deus é autoridade em si mesmo. Por que ele tem que dizer isso? Porque geralmente só vai ter autoridade quem recebe delegações de autoridade. Por exemplo, um soldado é autoridade. É ou não é autoridade? Mas para que o soldado seja autoridade, alguém tem que constituí-lo autoridade. Sim ou não? Aí vem o soldado, vem o comandante, aí vem o general. Aí quando você chega lá no topo dos comandos, aí você fala, quem é que manda no comandante? Aí vem o presidente. Não é isso? Não é o presidente? O presidente é que comanda todo o exército. Que ele está no lugar de rei. E depois? Quem está acima do presidente? É uma coisa doida esse negócio. Ó. Começa assim, ó. O povo. Não, o povo. Sobre o povo tem o soldado. O militar. O militar manda no povo. Ele que ordena, ele que comanda o povo. Vamos lá. Aí nesses militares tem as patentes. Patente 1, patente 2, patente 3. Vai embora, vai subindo, vai. Até chegar ao posto maior dos exércitos. Talvez seja o general. Ou brigadeiro, sei lá, dependendo de onde for. É como? O almirante. Vamos lá, o almirante. Mas esse almirante, para ter autoridade sobre toda essa cadeia de autoridades, ele também tem que ter algo que dê essa autoridade a ele. Quem é esse aí? O rei. O rei. Que no nosso país não é rei, é presidente. É ou não é verdade? Agora, sobre o rei, quem é que manda? O povo. Porque é um ciclo. Todo mundo manda no povo, mas é o povo que manda no rei. Vai entender um trem desse. Mas é assim que funciona. Porque o presidente é eleito pelo povo. E ele representa o povo. É o povo que põe, é o povo que tira. Então quem tem autoridade sobre o presidente? O povo. É ou não é verdade? Agora veja bem, irmãos. Quando ele diz assim, Deus é autoridade em si mesmo, ele está dizendo, esta autoridade aqui de Deus não vem de ninguém, vem dele mesmo, porque ninguém está acima dele. Ele faz e desfaz a hora que ele quer fazer, e desfaz a hora que ele não quer fazer, ele faz, ele trabalha o que ele quer. Ele é autoridade. Ele emana autoridade sobre ele mesmo. E a palavra autoridade quer dizer poder. Ou seja, existe alguém mais poderoso do que o nosso Deus? Não tem. Não é isso? Agora, olha que coisa interessante que está escrito aqui, ó. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor, conhecer a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade do Senhor é o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é carregar uma cruz, e nem servir, nem fazer ofertas, ou negar a si mesmo. A maior exigência de Deus é obediência. O que ele está dizendo? Só existe poder, só existe autoridade quando houver submissão, que quer dizer obediência. Então ele está dizendo assim, não adianta você dizer que serve a Deus, você dizer que jejuma, você dizer que ora, você dizer que dá oferta, que faz sacrifício em monte, se você não sabe obedecer. Você não tem sintonia com Deus. Por quê? Porque não tem obediência. E o reino de Deus é baseado totalmente na obediência, ou seja, na autoridade, no poder. Quem faz isso? Se eu quero ter sintonia com Deus, eu tenho que conhecer essa matéria, eu tenho que viver isso aí. Pegou, irmãos? E o texto que confirma isso é 2 Samuel, capítulo 15, 22 a 23. Que diz bem assim, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Irmãos, presta atenção, está dizendo o seguinte. O Senhor tem prazer quando você sacrifica, quando você oferta, quando você carrega a sua cruz. Ele tem prazer nisso. Mas ele tem tanto prazer nisso, quanto a sua obediência. Aí ele diz assim, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. O entender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque rebelião é como um pecado de feitiçaria. A obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E ele estava falando para quem? Para Saul. Então ele está dizendo para Saul, porque Saul achou que Deus iria aceitar o seu sacrifício. Como é que você deu isso aqui, irmãos? Saul vivia vendo Samuel sacrificar. Saul era rei. E Saul, ele recebeu uma ordem que ele deveria entrar no povoado, ele deveria cumprir uma certa ordem. E ele não cumpriu. Ele separou, ele desobedeceu. E quando Samuel chegou para ele, ele justificou a sua desobediência. Ele disse, não, separe esses animais aqui para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel falou assim, não, você está enganado. É melhor que você obedeça do que você sacrifica. Porque Deus não recebe sacrifício de quem não tem submissão, que não tem obediência. Deus nem escuta essas pessoas. Por quê? Porque para Deus quem não sabe submeter, para Deus quem não sabe obedecer, é como um feiticeiro para ele. Agora por que Deus tem isso aí, irmãos?
Por que Deus tem esse negócio todo, irmãos? Porque o reino dele é baseado nisso, é baseado na obediência. Só existia um ministério, irmãos. Vamos ver aqui. Só existia um ministério. Ministério. Qual era? A obediência. Tá bom, vai. Só existia o ministério da obediência. Lá no reino dos céus, né? Então o que Deus fez? Deus fez os seus anjos, Deus fez tudo e só havia obediência. Esse é o princípio de Deus. Até que um dia, um dos seus servos resolveu fundar um outro ministério. Então Lúcifer fundou o ministério da desobediência. Então Lúcifer fundou o ministério da desobediência. Ou seja, o ministério verdadeiro é da obediência. O de Lúcifer é da desobediência. Quando foi que aconteceu isso? Está escrito aqui, ó. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado será o Seol, e o mais profundo abismo. Pegou isso, irmãos? Como é que era isso, irmãos? Vamos simplificar isso. Por exemplo, eu sou pastor aqui na igreja. Aí o ministério está bom aqui, todo mundo está obedecendo. Mas aí eu levanto um obreiro aqui na igreja, e ele tem talento. O cara tem talento, o cara tem jeito. E o que vai acontecer, irmãos? Esse obreiro começa a pensar. Ele começa a pensar que ele é capaz de ser mais que o pastor da igreja. E aí ele começa a fazer, sabe o quê? Começa a fazer murmurações, a fazer uma campanha, em arrastar as pessoas, porque ele acha que ele é mais capaz do que o pastor. Foi isso que aconteceu no céu, você está entendendo? Foi isso que aconteceu lá no céu. Havia um ministério, que é o ministério da obediência, e Lúcifer começou a achar que ele era tão capaz quanto Deus de governar e de criar um novo ministério. Mas como é que ele começa? Ele começa na desobediência. E ele começa... Aonde nasce esse sentimento? Esse sentimento nasce dentro de um coração, onde esse coração acha que ele tem que ser mais que Deus. Aqui diz assim, ó: tu dizias em teu coração. Olha o que diz. Tu dizias em teu coração. Aonde nascem as rebeliões? No coração. No sentimento. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Quem é as estrelas de Deus? Já sabemos, né? Apocalipse capítulo 12. Os anjos. Então subirei acima dos anjos. E eu vou exaltar o meu trono. E aí a audácia diz: serei semelhante ao Altíssimo. É esse o papel da rebelião. Então ele começou a achar que ele poderia ser pelo menos semelhante a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. O evangelho está tão deturbado, por causa dessas situações dentro das igrejas. Porque pessoas fazem isso até hoje sem saber que eles estão seguindo esse princípio aqui, da desobediência. Muitas igrejas hoje se abrem dentro desse princípio de Satanás, irmãos. Muitas igrejas. O cara chegou na igreja, aquele pastor está ali trabalhando, e ele acha que ele pode fazer alguma coisa a mais que o pastor dele. Talvez ele tenha mais talento, sim. Talvez ele tenha mais vocação, sim, para algumas áreas. Mas foi o pastor dele que Deus escolheu e colocou ali. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele se acha. E hoje, meu irmão, que tem de gente jogando óleo para cima e passando de baixo. E eu vou te falar uma coisa, irmão, seja sincero comigo. O ministério que foi fundado dentro do princípio da desobediência pode abençoar alguém? Aí a pessoa vai para uma igreja dessa, meu irmão, sabe o que está acontecendo na vida dele? Maldições, está recebendo maldições. O problema é que eles nunca vão saber. Por quê? Porque eles nunca buscam a origem daquele negócio. Maldições. Então, aonde começa a rebelião? Dentro do coração. E depois qual é o propósito dela? Divisão. O que ele vai fazer? Ele dividiu os anjos. Ele fez uma divisão. Então ele fundou qual reino? Ele fundou qual ministério que ele vai fundar? O ministério da desobediência. Da desobediência. Olha, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Diz bem assim, 28:13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda a pedra preciosa. E aí vai falar o nome das pedras. Aí depois ele fala: em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Sabe o que ele está falando, irmãos? Esse ser, quando Deus criou ele, Deus fez com tanta alegria. Deus investiu tão pesado nele. Por quê? Porque Deus vestia ele de pedra preciosa. E Deus diz bem assim, que no dia que ele foi criado sobre o barulho de tambores e de instrumentos. O que quer dizer isso? Alguém disse que ele era regente. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte: olha,
você no dia que você era tão perfeito, você era tão amado, que no dia em que eu fiz você sobre os sons dos tambores, eu fiz você sobre os sons dos pífaros, eu fiz você sobre o som da música. Eu estava tão feliz no dia que eu te fiz. Olha só que investimento que Deus fez nesse cara. Eu estava tão feliz no dia que eu te fiz, que foi no som dos instrumentos que eu te fiz. Foi um dia de festa, o dia do seu nascimento. Não é, irmão, para e pensa se esse cara não é a tipologia lógica de um rebelde. É verdade, irmão, para e pensa. Ó, como é que o rebelde chega? Ele chega com cara de rebelde? Não. E como é que o pastor recebe ele? Com músicas, com louvores, fala bem dele, apresenta ele para a igreja, coloca ele de frente, diz, ó, obedeça a ele e dá todo o crédito para ele. Quantos pastores sofrem isso, gente? Não é possível que Deus não vai pegar um cara desse e não vai machucar ele. Porque olha aqui, ó, Deus sofreu tudo isso. Olha o que Deus diz, ó, no dia em que foste criados foram preparados, quer dizer, os tambores, a música, as pedras, foi uma festa no seu nascimento. Eu coloquei com o querubim da guarda. Sabe o que Deus está falando? Olha, rapaz, eu te dei um dos cargos maiores. Eu te coloquei como querubim da guarda. Então quer dizer, eu dei a você autoridade, eu dei a você poder. Estava sobre o Monte Santo, andaste no meio das pedras afogueadas. Ou seja, você tinha total liberdade. Você fazia o que você queria aqui dentro. Aí ele fala, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fosse criado, até que achou a iniquidade em ti. Que iniquidade foi isso? Aquela que nós vemos no coração. Até quando ele começou a pensar, poxa, se eu abrir uma igreja ali, eu acho que eu vou dar melhor do que esse pastor aí. Porque Deus, nesse negócio de ministério, ele faz umas coisas bem loucas. Às vezes ele pega um pastor que não sabe nem escrever direito e põe aquele pastor sobre a autoridade de doutores. Você entendeu? E aí aquele cara ali fala, pô, meu pastor não sabe nem escrever direito, meu pastor falou português todo errado, eu sou mestre, eu sou professor de tudo isso aqui, o que eu estou fazendo debaixo da guarda daquele pastor? Eu vou abrir meu próprio ministério. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Ele vai se frustrar e o problema é que ele vai sofrer. Não, eu estou falando para você, meu irmão. A maioria deles, no começo, é mil maravilhas. Mil maravilhas, meu irmão, no começo. É igreja lotada, é igreja cheia, né? Um monte de gente não está sabendo. Alguns também não gostam do pastor, vão para lá para ajudá-lo. Mas e depois? Sabe o que vai acontecer depois? Vai acontecer os frutos. E qual é os frutos que vai acontecer? Da confusão. Porque a mesma planta que ele plantou, ele vai colher. É o fruto da confusão. É ou não é verdade? Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas isso aí eu já sei de qual salteado. Mas não sei de cabeça não. Isso aqui você está ouvindo para ensinar agora. Como mestre. Você entendeu? Então olha só. Perfeito era no teu caminho até o dia em que foste criado. Até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração encheu de violência. E pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Ó querubim da guarda. E te expulsei do meio das pedras afogueadas. Você sabe como é que foi isso? Ele era brilhante, não era? Irmãos, isso aqui é interessante. Quando ele se apresentou como rebelde diante de Deus, sabe o que aconteceu? Ele se apresentou diante de Deus como rebelde. Olha que mistério que aconteceu. Na hora que Deus reconheceu como rebelde e o expulsou do Éden, do monte de Deus, irmãos, olha que coisa incrível. Um fogo entrou dentro dele. É sério. Um fogo queimou toda a sua glória. Tudo que era lindo nele, aquele fogo começou a derreter. Você pode imaginar um negócio desse? Chega aquele ser esplendor, bonitão. E aí o texto vai dizer bem assim, que um fogo consumiu. Mas consumiu ele como? Consumiu toda a sua glória. Ele ficou todo deformado. Um fogo dentro dele. Aí, abre aí, você vê. Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 18. Vamos ver aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Olha aí como é que está escrito. Olha o que está escrito, ó. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Quando ele chegou com aquela glória toda, ele chegou com aquele esplendor todo, brotou de dentro dele um fogo. E o fogo queimou ele, derretendo tudo aquilo que era belo nele. Talvez ele possa ainda aparentar ser alguma coisa, mas tudo que era belo nele foi destruído. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que aquele cidadão que recebeu dons, que recebeu algumas coisas, eles rebeliam na igreja, eles abrem outra igreja, mas tudo que era lindo nele acaba apagando. Tudo que era bonito no Lucifer apagou, mas ele morreu ali. Ele criou outras coisas. Ele tentou outros meios de enganar. Então ele passou a ser um enganador, usurpador, um ladrão. Ele começou a ser dessa forma. É dessa maneira que acontece. O cara rebelia, vai para lá, vai aquela multidão com ele, né? Mas a glória que estava nele vai acabar. E chega um momento em que a unção vai acabar, vai faltar. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a inventar. Ele vai começar a inventar. É a hora que você vai começar a ver coisas estranhas acontecendo na igreja.
É só você entrar na internet, meu irmão, tem coisas absurdas. É o cara que fingiu que estava morto, ressuscitando morto. O que é isso? É invenção. É ou não é? É um tipo de campanhas estranhas que você não consegue entender. Como pessoa segue aquilo ali? É um tal de tarô evangélico. Agora estão jogando até pedra dos búzios para evangélico. Cartas evangélicas, sei lá. Aí começa a inventar um monte de coisa. Para quê? Para segurar as pessoas. Porque a unção já não tem mais. A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. O princípio de rebelião é passada a todos os homens depois da queda de Adão. Este princípio o Senhor abomina e é como feitiçaria, igual nós lemos aqui. Então o que vai acontecer? Existiu um ministério chamado Ministério da Obediência. Lúcifer criou um outro ministério da desobediência. E para Deus, quem não se enquadra nesse aqui, automaticamente está nisso. Não existe o terceiro caminho. Não existe a terceira opção. Ou é céu ou inferno. Não tem meio termo. Uma parábola para você entender. Um cara morreu. E no céu e inferno tinha um muro. Tinha um muro entre o céu e o inferno. Certo? E o cara está em cima do muro. Deus permitiu que ele ficasse em cima do muro. E os anjos, irmão, ficavam assim: ei moço, pula para cá, rapaz, aqui é o céu. Aqui é bom, aqui é maravilhoso. Ele ficava na dúvida, rapaz. E o diabo, rapaz, não falava nada. O diabo não falava nada. E os anjos fazendo uma campanha: ô rapaz, você está na dúvida ainda, rapaz? Você está em cima do muro, pula para dentro aqui, rapaz. Ó, aqui é o paraíso, aqui é o céu. Não vale a pena do diabo, não, rapaz. O diabo não falando nada, irmão. E o cara em cima do muro. Aí alguém chegou pro diabo e falou assim: ei, poxa, eu estou vendo os anjos lutando para poder que aquele cara pula pro lado dele. E eu não estou vendo você falar nada, você não vai falar nada, não? O diabo falou assim: eu não tenho que falar nada, não. Mas por quê? Porque em cima do muro já é meu. Em cima do muro já faz parte aqui do inferno. Em cima do muro já é o inferno. Então não existe em cima do muro, irmão. Existe céu ou inferno. Existe obedecer ou não. Entendeu? Sempre que alguém pecar contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra o Senhor. Não podemos permitir espaço para a rebeldia em nossas vidas. Temos que vivê-la em completa santidade. E assim como Jesus, que em nada foi rebelde ao Pai, ele vivia como vive para agradar o Pai. Em tudo ele lhe foi submisso. Ou seja, o que Jesus fez aqui na terra? Ele viveu aqui na terra com um só propósito. Qual é o propósito? Obedecer a Deus. Qual é o propósito do crente, irmão? Obedecer a Deus. Olha o que está escrito em 1 Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então qual é o princípio do crente? Obediência. Você sabia que tem o tal do super crente? Quem são os super crentes? E aqueles que põem no coração que ele não deve obediência a ninguém. Ele é o super crente. Só que esse super crente para Deus não passa. Por quê? Porque é impossível você obedecer a Deus diretamente. Deus vai colocar sempre alguém para que através desse alguém você chegue à autoridade dele. Essa é a verdade. O pai, o filho, Deus coloca os pais. A pergunta é possível um filho dizer que é obediente a Deus, mas não obedece aos pais? Pode um filho dizer assim: hoje eu vou adorar a Deus. Mas quando ele está saindo de casa, o pai dele pede para ele fazer uma coisa, o pai dele pede obediência, ele não obedece aos pais dele. Você acha que Deus vai ouvir a oração de um cara desse? Nunca. Porque a palavra diz: honrai teu pai e tua mãe. Então quem é que está como autoridade sobre a vida daquele filho? É o pai. E Deus mede a sua obediência pela obediência ao seu pai. Se você não é capaz de obedecer ao seu pai, que é físico, que põe o alimento na sua mesa, que faz o quartinho para você dormir quentinho, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê? É impossível. Então segue padrões de obediência. Pode um crente dizer assim: eu obedeço a Deus, mas eu não me submeto a pastor nenhum. Não pode. Por quê? Porque os pastores foram levantados como autoridade na igreja. A Bíblia chama que eles são um anjo da igreja. Então aquele crente que diz bem assim: eu obedeço a Deus, mas não obedeço pastor. Tem pastor que diz bem assim: eu obedeço a Deus, mas não creio na Bíblia. Pode? Não. Por quê? Porque a Bíblia é a regra de fé de todo servo de Deus. Então não tem como um pastor dizer: eu creio em Deus, obedeço a Deus, mas não sigo os princípios da Bíblia, os padrões da Bíblia. Está errado. Ele não é um servo de Deus, ele é um rebelde. Por quê? Porque é assim que funciona a autoridade. Deus, como nós sabemos, não tem nada acima dele. Esse delega Jesus. Não é isso? Então não é. Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra revelada. A palavra, os pastores. Os pastores, os obreiros. Os obreiros, os membros. Os membros, que são os pais. Os pais, os filhos. E assim vai. É assim que se delega a autoridade de Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, os pastores, as famílias, são os pais, os filhos.
Pode alguém dizer bem assim, eu obedeço a Deus, mas não me submeto ao meu pai? Não. Pode uma família dizer assim, eu obedeço a Deus, mas não submeto aos obreiros? Não. Pode um obreiro dizer, eu só obedeço a Deus, mas não obedeço ao pastor? Não. Pode um pastor dizer, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a palavra? Pode a palavra dizer, eu sou só de Deus, mas não sou inspirada pelo Espírito? Pode o Espírito dizer, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a Jesus? Nunca. Deus manda em Jesus, Jesus manda no Espírito, o Espírito manda na palavra, a palavra manda no pastor, o pastor manda nos obreiros, os obreiros mandam nos pais, os pais mandam nos filhos. Essa é a ordem eclesiástica, é a ordem da obediência do reino. Mas tem um supercrente que diz, ninguém manda em mim. Então você está em que lado? Da desobediência. É um feiticeiro no meio do povo. Princípio de autoridade delegada. Olha lá. O pai enviou o filho. Olha como é que está escrito. Disse-lhe Jesus, João capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu pai que me enviou. Quem enviou foi o pai. E ele está dizendo, eu não tenho a minha própria vontade. A minha vontade é do meu pai. Ele diz também assim, eu saí do pai e vim ao mundo. E outra vez os deixo o mundo e vou para o pai. Tá bom, deixa ligado. Recapitular aqui para sair na imagem. Ó. Deus envia Jesus. E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 4, versículo 34. Jesus veio, porque ele é obediente. Então ele vai revelar em João 16, verso 28. Saí do pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao pai. O filho foi obediente. Então ele diz bem assim, aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. O que Jesus está afirmando? Eu vim do Pai, eu obedeço o Pai, Ele me enviou e nunca me deixa, porque eu estou sempre fazendo o que é a sua vontade, o que é do seu agrado. Agora o que Jesus vai fazer? Jesus, ele revelou, eu vim do Pai, mas estou voltando para o Pai. Mas também não vou deixar vocês só. Aí ele diz lá em João, ele vai enviar o Espírito Santo. E olha o que ele diz. Quando vier o ajudador, ou o consolador, João capítulo 15, versículo 27 e João capítulo 14, versículo 26, ele diz, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei. Meu irmão, você está entendendo isso? Jesus está dizendo, quando vier, ó, ele está dizendo, o Pai me enviou e eu vim, mas agora eu vou para ele. Mas antes de eu ir para ele, eu vou enviar o Espírito Santo. Então ele diz assim, ó, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei. Quem vai enviar? Jesus vai enviar. Pergunta, é o Pai que vai enviar ou é Jesus que vai enviar? É Jesus que vai enviar, mas ele vai enviar porque ele está debaixo da autoridade do Pai. Então ele está dizendo, quando vier o ajudador, que eu enviar da parte do meu Pai, ele está dizendo da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Para aí, irmãos. Olha o que ele está dizendo. Eu vim do Pai, o Pai eu vou voltar, mas eu vou mandar um outro, eu estou mandando um, e esse aqui dará testemunho do Pai? Não, dará testemunho de mim. Você sabe o que ele está dizendo? Eu fui submisso ao meu Pai, estou enviando para vocês o Espírito que será submisso a mim. Pegou não? É forte não, ele está dizendo, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunha de mim. Jesus está dizendo, ele aqui se submeterá a mim. Você pegou aqui a cadeia do comando? Ó, Deus manda Jesus, Jesus vem e volta, mas antes ele manda o Espírito que testemunhará sobre ele. Ou seja, Deus tem autoridade sobre Jesus, e Jesus tem autoridade sobre o Espírito. O Espírito se submete a Jesus, se submete ao Pai. Pegou ou não? Agora, o Espírito Santo veio ou não veio? Então olha o que ele diz, ó. O Espírito Santo é obediente ao Filho, ó. João capítulo 16, versículo 12 a 15, ele diz assim, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito me glorificará, porque receberá o que é meu, e eu vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vou anunciará. Um pouco, e já não me vereis, e outra vez um pouco, me vereis. O que quer dizer isso? Ele está dizendo assim, olha, eu vou mandar o Espírito, e esse Espírito vos anunciará. O que ele vai anunciar? O que o Espírito vai anunciar? A revelação. Porque a revelação está debaixo do Espírito. Ó, olha o texto. Provérbios 1:23 diz. Provérbios 1:23 diz assim: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Gente, isso é muito forte. Olha o que ele está dizendo. Atentai para a minha repreensão. Quem está falando isso é Jesus. Atentai para a minha repreensão, e derramarei sobre vós o meu Espírito, e farei saber as minhas palavras. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que é impossível alguém conhecer as palavras de Deus sem ter o Espírito. Eu não estou falando das letras daqui, eu estou falando da revelação disso aqui. É isso que ele está dizendo.
Então eu envio o meu Espírito e ele vos anunciará as minhas palavras, porque as minhas palavras estão submissas à revelação do meu Espírito. É por isso que o cara lê um texto e ele desenrola aquele negócio. Você já percebeu isso? O cara cheio do Espírito Santo, ele pega um texto, ele lê um texto e ele desenrola um mistério. Aí você fica, meu Deus, ele só leu um versículo e falou tanta coisa em cima daquilo. Não, é por quê? Porque está totalmente submisso ao Espírito da revelação da verdade. Então nós temos aqui uma cadeia de autoridade, que nós não podemos fugir dela. Deus, Jesus e o Espírito Santo e a palavra. Depois, ele vai delegar autoridades abaixo da palavra. Quem são essas autoridades? Os apóstolos, que são os pastores, que são os líderes, que são separados para manejar a palavra. Então abaixo da palavra tem aqueles que manejam a palavra. Então ele diz assim, manejai bem a espada, que o obreiro tem que ser um bom manejador da espada, que é a palavra. Mas quem são os crentes super espirituais? É aqueles que aparentam espiritualidade, mas escondem uma grande rebelião dentro dele. Ou seja, ele é o super crente. Ele não se submete a ninguém. Ele acha que não tem que obedecer só ao Senhor. E esses crentes é conhecido da Bíblia tem tempo. Lá em Coríntios já existia eles. Uns diziam, eu obedeço a Paulo. Outros diziam, eu obedeço a Apolo. E uns diziam, eu não obedeço nem Paulo nem a Apolo, eu obedeço só a Jesus. Esses eram os piores. Por quê, irmão? Porque quando o crente ele bota no coração que ele só obedece só a Jesus, não tem ninguém que o corrige. Mas Jesus não vai vir corrigir ele, porque ele já está todo errado em obedecer a Jesus. Por que foi colocado Paulo? Por que foi colocado Apolo? Para que chamasse a atenção dele na hora que fosse preciso. E aquele crente, hoje nós vivemos outro tipo de crente. Qual é o tipo de crente? É aquele que não aguenta ser chamado a atenção. Acabou, meu irmão. Não dá mais para chamar a atenção de ninguém na igreja. É você chamar a atenção da pessoa na igreja, ela vai embora para outra igreja. Não sabendo ela que lá na outra igreja, o pastor vai chegar um momento que não vai aguentar. Vai ter que chamar a atenção dela também. E ela vai ter que sair e ir para outra igreja. E você vai continuar indo de igreja em igreja, porque você não se converteu. Não adianta. Seu pastor te chamou a atenção, você foi para outra igreja. Chega lá, cedo ou mais tarde o pastor vai ter que chamar a atenção e você vai para outra igreja. E isso vai virar um vício na sua vida. E você não vai parar em igreja nenhuma, porque você é um rebelde. Porque não adianta ganhar o mundo e se perder. Então deixa de achar que é o super crente. Amém, irmãos? Eu acho que já deu para entender, né? Então quem não se submete à autoridade está enquadrado em quê? Na desobediência. Então ele não tem parte com Deus. E sabe como é que ele vai ser? Um crente frustrado. Porque nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. E se você for rebelde, você vai colher o fruto da rebelião. E não tem jeito. Provérbios, né? Provérbios. Mas esse, olha 1:23, vou ler esse aqui para você entender. Ó. É mistério, isso tudinho. Ó. Atentai para a minha repreensão. E derramarei sobre vós o meu espírito. E farei saber as minhas palavras. Aí ele dá um ponto. Mas por quê? Clamei e vos não recebeste. Porque estendi a mão e não houve quem atendeste. Antes rejeitaste toda o meu conselho. E não quiseste a minha repreensão, eu também me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei, porque me procurarão, porém não hão de me achar. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou tentando te repreender, mas você não aceita. E porque você não aceita, virá sobre você a desgraça. E quando essa miséria chegar para você, eu que vou rir de você. Porque eu tentei te avisar e você não aceitou. Então agora eu que vou rir de você. E você vai me procurar, mas não vai mais me encontrar. Porque eu estendi as minhas mãos e você não quis. Eu repreendi e você não aceitou. É isso que ele está dizendo. E essa é a verdade. É a verdade. Porque a coisa mais triste é quando você tenta falar ou fazer alguma coisa e você é debochado. É triste, você sai frustrado. Mas eu sinto isso na minha pele. Isso que o senhor sente. Eu sinto. Algumas pessoas estão passando por dificuldades da vida. Estão sofrendo. Aí eu chego para essas pessoas e falo, olha, Jesus é a solução. Jesus é o caminho para você. E essas pessoas olham para minha cara e debocham. Demonstra totalmente desprezo. Estou falando de coisas reais. A nossa igreja aqui, irmãos, olha, pode ser. Há problemas, porque não existe igreja que não tem. Não existe. Só vai acabar esse problema quando Jesus voltar. Em todas as igrejas tem problema. Todas as igrejas. Tem tudo que nós temos aqui, porque nós somos normais. Tá pegando aí, Fernanda? Tá ajudando a gente aí? Tá explicando também? Aí, meu irmão, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problema. Tem umas que tem mais que as outras. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tento salvar o máximo que eu posso as pessoas. Eu não sou aquele tipo de pessoa que chega assim humilhando a pessoa. Porque eu sei o que é ser humilhado dentro de igreja. Eu já tive pastor de humilhar na tora, de cortar na tora.
E o cara desviar mesmo, não quer nem saber, foi pro inferno, vai pro inferno, meu irmão. Ainda fala assim, a igreja vai ficar melhor sem você, meu irmão, vai embora. Já o pastor falou assim, não comigo, mas já vi falar. Irmão, pastor não sei o que lá, eu falei assim, irmão, vai embora, meu irmão, que a igreja vai ser melhor sem você. Você já imaginou o pastor falar assim? Eu já vi pastor falar assim. E era verdade mesmo. E era verdade, o cara tinha que ir embora mesmo, porque o cara era uma miséria dentro da igreja. Tem gente que é a praga, meu irmão. Ele nem é joio, não, ele é a erva daninha, porque o joio cresce reto, a erva daninha mata as outras. É triste. Eu não faço assim. Sempre trato bem, pelo menos do meu jeito, onde eu posso. O que eu puder fazer, eu ajudo. Eu não vejo que essa igreja aqui é tão mal assim. E nem tanto, eu já vi pessoas chegar aqui que a gente abraçar, meu irmão. Eu já vi aqui, pessoa chegar aqui, grávida, e as irmãs que nem conheciam direito, a fazer chá de bebê, abraçar, e depois a pessoa está cagando a gente para cima e para baixo. Que são pessoas que não merecem estar no meio da gente. Mas mesmo assim, o amor que nós temos por essa pessoa, a gente vai lá e abraça a pessoa de novo, a gente quer salvar essa pessoa e essa pessoa debochando da cara da gente. Porque ele está tão ruim, que até para chegar perto dele está difícil chegar, mas ele está achando que ele é o bambambam da história. Só Jesus vai fazer a gente se aproximar dessas pessoas. Mas é que você nunca foi humilhado assim? Por chegar para convidar a pessoa para a sua igreja, você tratou a pessoa bem, a pessoa te desprezar. Como é que você se sente? Porque você não é de ferro, você não é santo, você não é o próprio Deus. Agora eu leio um texto aqui que Deus está dizendo que ele também se sente assim. Só que o negócio com ele vai ficar meio quadrado. Porque ele está dizendo, quando você chegar para mim, eu vou te arrebentar. Eu mesmo vou rir de você. Eu vou zombar de você, eu vou rir da sua cara. Deus está dizendo aqui. Ele vai dizer, eu vou jogar você no inferno. Afastar de mim, maldito, que eu te chamei, eu te tratei bem. Ô, meu irmão, porque, irmão, nós vivemos um tempo que está difícil Deus abençoar as pessoas. Olha, eu estava orando ali, e eu sempre estou orando assim, Senhor, quantas pessoas disseram que vão me abençoar se eu só abençoar elas? Por que você não está abençoando? Porque na realidade ela fala com Deus bem assim, Deus, se eu só me abençoar, eu vou te servir, mas na realidade ela está doida para meter o pé e encontrar alguém que mete o pé com ela. Então o que Deus está dizendo é isso aqui, ó, quando você chegar para mim, eu vou rir da sua cara. Ele está dizendo ali no texto, ele diz assim, porque eu te repreendi, você não aceitou minha repreensão, estendi as mãos, e você não aceitou minhas mãos, vai chegar um momento de desgaste na sua vida, e quando esse momento chegar, eu vou rir de você. Lemos ou não lemos isso aí? Está escrito ou não está? 1 Provérbios, capítulo 27, versículo 1, versículo 27. Mas ele diz uma promessa, mas se você aceitar a minha repreensão, eu derramarei sobre vós o meu espírito e farei você saber as minhas palavras. Revelarei para você os mistérios ocultos que estão escondidos aos olhos de todos. Então, meu irmão, vale a pena. Porque Lúcifer se achava a beleza. E você sabe o que destruiu o Lúcifer? Está no texto. A tua beleza te corrompeu. Ele começou a olhar para si mesmo e ele se corrompeu por isso. Porque ele se achou o cara. E na realidade, tudo que ele tinha não era dele, é de Deus. Como eu e você, tudo que nós temos não somos nossos. É dele, é de Deus, é do eterno. É ou não é verdade? Então eu fico triste. Eu fico triste com pessoas que agem como Lúcifer ainda nas igrejas e na vida da gente. Mas o fogo vem aí. Um recado de Deus para você. No céu, nem todo mundo será igual. Bobagem pensar que é no inferno que todo mundo vai ser parecido. Porque no inferno o fogo é o mesmo para todo mundo. No céu não. O céu terá galardões. Sabia? Como é que eu consigo ter galardões no céu? Pelo tamanho da minha humilhação e da minha capacidade de se humilhar. Orai por aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos odeiam. Amai os que vos odeiam. É essa a capacidade que Deus me dá. Agora sabe de uma coisa, irmãos. Quando você aprende a se humilhar, ninguém mais te humilha. Sabia disso? Como humilhar alguém que já é humilhado? É um mistério, irmão. Como humilhar alguém que já está humilhado? Então pergunta, como eu faço? Se humilha aos pés de Cristo e mais ninguém consegue te humilhar porque você já é um humilhado. Se alguém está se sentindo humilhado, meu irmão, é porque tem que se humilhar mais aos pés de Cristo. Por quê? Porque quanto mais eu me humilho aos pés de Cristo, o meu vizinho não consegue me humilhar porque eu já estou humilhado. Ninguém consegue me pisar porque eu já fui pisado. Nasci para ser pequenininho, porque quanto menos eu me faço, mais Deus é que cresce. Amém?